Boa noite, amigos do SEACE. Meu nome é Rodrigo e hoje eu vou tentar partilhar com vocês um pouco do assunto sobre letargia, catalepsia e mortes aparentes. Então eu vou fazer um breve resumo, pegando os principais pontos sobre esses temas. Eu espero que possa trazer algum tipo de esclarecimento para vocês. Aí eu anotei aqui um roteirinho para a gente poder não se perder também sobre esses principais pontos. O primeiro ponto aqui para a gente discutir é a diferença entre letargia e catalepsia. A letargia é um estado de nós, seres humanos, de sono profundo, que pode ser causado por algum tipo de alteração no sistema nervoso. Já a catalepsia é um estado de imobilidade, ou seja, por também uma alteração no sistema nervoso, nós ficamos imóveis. Há uma certa rigidez nos músculos do corpo. Então esse é o primeiro ponto. E outro ponto também importante da catalepsia é que ela pode ser natural ou induzida, por exemplo, através da hipnose. Vamos lá, o segundo ponto que eu queria também falar, para a gente adentrar mais a esses assuntos, é a questão de que a nossa roupa corporal, o nosso envoltório corporal, ele é uma barreira, ou seja, é uma matéria grosseira. E esse corpo, enquanto encarnados, ele impede com que o espírito fique livre. Há momentos em que o espírito se liberta, que são nesses estados de letargia, catalepsia também, e até durante o sono, quando ocorre o desdobramento. Então há momentos, só que enquanto encarnados, enquanto nessa vestimenta, o nosso espírito fica impedido por essa barreira do nosso corpo físico, dessa matéria bruta, ainda muito grosseira. Então é importante a gente entender isso. E eu separei aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces, nas preces para as pessoas que acabaram de morrer, de desencarnar, eu separei alguns trechos bem interessantes que dá para a gente ter a noção, o entendimento de o quanto o nosso corpo físico impede com que o espírito exerça o seu potencial, ou seja, se expanda ainda mais. Aí alguns trechos aqui eu separei para ler para vocês. Não temos mais o véu que oculta aos nossos olhos os esplendores da vida futura. Esse véu que o trecho fala é o nosso corpo físico. Vá percorrer o espaço e visitar os mundos em inteira liberdade. O horizonte do infinito vai se desenrolar diante de você. Então, esses três trechos mostram o quanto o nosso espírito tem um grande potencial, uma grande liberdade fora do corpo. Que isso ocorre, no caso aqui da prece, quando a gente desencarna. E, Rodrigo, eu anotei aqui uma pergunta. O que explica uma pessoa morrer e voltar, entre aspas, depois? Então, é importante a gente entender que quando acontece isso, a pessoa morreu, desencarnou, e depois ela volta de um tempo, o que isso quer dizer para a gente? Significa que o fluido vital, a energia que anima as células do nosso corpo, dos nossos órgãos, não se acabou por inteiro, em sua totalidade. Ou seja, se uma pessoa desencarna, ela morreu, e depois retorna entre aspas, significa que o fluido vital ainda estava presente no corpo físico dela. Então, por isso, existe essa possibilidade de retorno ao corpo. Só quando todo esse fluido vital termina por inteiro, em sua totalidade, que o espírito consegue se desprender de forma completa do nosso corpo físico. É importante a gente entender isso. E tem dois trechos, dois filmes que a gente assistiu no período do Carnaval, que é o E Se Fosse Verdade e o Mistério da Libélula. Nesses dois filmes tem trechos bem evidentes que mostram esse estado de letargia.
Por exemplo, no o Mistério da Libélula, quando a criança conversa com um médico que conseguiu ver toda a cirurgia, conseguiu ver toda ali a operação que ela passou. Ou seja, aquela criança, quando ela estava em anestesia, durante o processo cirúrgico, ela conseguiu, nesse estado de letargia, ou seja, de sono profundo, que no caso foi até induzido, né? Ela conseguiu se desprender do corpo, dar liberdade ao seu espírito e ver ali por cima, flutuando, toda a situação da operação da cirurgia. Então é bem interessante. Esse é um caso que mostra essa liberdade do espírito. Não houve alteração cerebral, que é quando ocorre essa letargia, danos, né, a nível do sistema nervoso, mas foi um estado de letargia, de sono profundo, pelo advento da anestesia. E no E Se Fosse Verdade, ocorre semelhante situação, porque a personagem principal ela se desprende do corpo também e consegue ter contato com o homem, que no caso o homem é um médium que consegue ter a visão dos espíritos. Só que o corpo físico da personagem principal permanece lá no hospital, no leito. E só que o espírito, em liberdade, se desprende e consegue conversar com o personagem principal masculino. Então, esse também é um exemplo de que o quanto o espírito tem esse potencial de se libertar do corpo físico em determinadas situações. Por exemplo, no caso dessa criança do filme, que é um caso que pode também acontecer na vida real. A personagem principal do E Se Fosse Verdade também, que estava em coma. Durante o sono também, o nosso espírito ganha essa liberdade. Então, são exemplos que a gente pode trazer para entender um pouco mais esse assunto. E que mostra, o principal é a gente entender que quando o espírito consegue se libertar momentaneamente do corpo físico, dessa matéria bruta, ele consegue vivenciar as potencialidades. Claro que isso depende do grau de evolução da pessoa, do entendimento, da compreensão, do estado evolutivo, mas ela consegue exercer potenciais, o espírito, em termos sensoriais, perceptivos, que o corpo físico nos impede. Apesar de, enquanto encarnados, nós termos visão, audição, tato, dentre outros sentidos, mas a gente não consegue ter a percepção sensorial de tudo à nossa volta. Nossos sentidos, enquanto encarnados, são muito limitados. Já o do espírito, não. Só que lembrando que vai sempre depender do estado evolutivo, da condição que aquele espírito se encontra. Eu queria também, eu coloquei aqui um ponto para a gente falar rapidinho, que, por exemplo, é possível uma pessoa que está, digamos, num leito de hospital e a equipe de saúde fala que ela está para a família ou para os amigos que ela está prestes a falecer, a desencarnar. É possível que aquela pessoa, por alguma ação magnética, fique mais tempo, mais do que o previsto. É possível, porque, por exemplo, a prece é um fluido magnético, o pensamento é um fluido magnético. Ou seja, se o grupo de amigos, familiares, numa intenção verdadeira, fazer uma prece, um pensamento para aquela pessoa que está enferma, isso vai dar, esse fluido magnético, pela prece ou pelo pensamento, vai dar mais vitalidade para as células do corpo físico daquela pessoa, fazendo com que ainda não haja o desprendimento total do espírito do corpo. Então é possível sim, digamos, estender a vida corporal daquela pessoa. Só que a gente tem que lembrar também que tem um planejamento reencarnatório da pessoa, que todos nós temos. Então é possível que aconteça? Com certeza. Principalmente quando a gente faz uma prece e um pensamento verdadeiros, do coração.
mas a gente nunca pode esquecer que aquela pessoa também, no plano espiritual, construiu um planejamento reencarnatório para viver até X idade e fazer tais ações durante a vida, certo? E por fim eu queria deixar como sugestão, quem pudesse ler ou pegar emprestado o livro A Memória e o Tempo, do Hermínio Miranda. Esse livro é bem interessante porque logo no início do livro, lembra que eu falei que a catalepsia pode ser induzida pela hipnose? Então, no início do livro, o Hermínio mostra ali pelo texto do livro as sessões que ele fez, em que há a indução da pessoa, ela fica num estado de catalepsia imóvel e consegue, rompendo essa barreira física, essa barreira do corpo, consegue se lembrar de vidas anteriores, ou seja, ela amplia as potencialidades, vive um pouco as potencialidades do espírito. Então, o Hermínio utiliza da hipnose, né, do magnetismo também, para que essa pessoa consiga se lembrar de vidas passadas. Então, é bem interessante. Vale a pena essa leitura. E é isso, para o vídeo não ficar tão longo, um abraço para todo mundo e uma boa semana também.